Enquanto não resolve o imbróglio com as atas eleitorais, o Maduro se fortalece internacionalmente, claro, né? A parte ao bloco ocidental, comandado pelos Estados Unidos e Europa. Ele é o convidado de honra da reunião dos BRICS, não é? Agora os BRICS ampliados com 10 países e até candidato a ocupar uma vaga, aquela mesma vaga que foi abandonada pela Argentina depois que o Milei foi eleito presidente. Essa cúpula dos BRICS, marcada para de 22 a 24 de outubro na cidade de Kazan, a 800 quilômetros de Moscou, é considerada um marco na história das relações políticas mundiais, porque poderá inclusive marcar o início efetivo da chamada nova ordem internacional. E não foi à toa que o Putin e o presidente da China, o Xi Jinping, estão promovendo 200 eventos paralelos para marcar aquela reunião. E ali estão presentes desde ministros da economia, ministros do exterior, até entidades culturais, entidades da juventude. Só do Brasil foram 112 jovens representando o nosso país e outros setores da atividade, como tecnologia, ciência. Esta reunião dos BRICS também parte para uma proposta ousada, ou seja, BRICS 2024, como diz aqui esse site, né, Sputnik russo. Rússia assume presidência com foco na desdolarização e sistema de pagamento alternativo. E aí começa dizendo esse material que o ano de 2024 começa com a expectativa no BRICS, que, para além da chegada dos 5 novos membros, terá mudanças na presidência. Antes, vamos conhecer quem são esses novos membros, não é? Que vão lá se reunir pela primeira vez. Que são Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã. Países considerados ali, né, potências emergentes, não é? Que juntamente com Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, que constituiu o núcleo inicial do BRICS, vai transformar esse bloco de países realmente numa potência. A começar pelo, como diz aqui esse material, né, por sua potencialidade de ser um grupo que já controla 42% da produção mundial de petróleo e 55% das reservas de gás natural. Todo esse poderio é apenas uma amostra do potencial do BRICS para liderar um movimento que tem como objetivo acabar com a dependência do dólar nas transações internacionais, medida que já tem se tornado uma realidade diante de acordos bilaterais, como os firmados entre Rússia e China, com o uso do Yuan e o rublo, e entre brasileiros e chineses com suas respectivas moedas, ou seja, o real brasileiro e o Yuan chinês. A criação de sistemas de pagamentos alternativos é justamente um dos focos de Moscou, que assume a presidência do grupo. Por sua vez, o jornal O Globo brasileiro, né, divulgou hoje um levantamento sobre a situação internacional do Maduro hoje. Diz aqui nesse material assinado pela jornalista Janaína Figueiredo: apoio de Rússia e China
sustenta Venezuela perante demandas de Estados Unidos e Brasil, originadas por eleição. Parceiros que já existiam desde a presidência de Hugo Chávez, de 1999 a 2013, se tornaram uma base essencial para a sobrevivência de Maduro. Aqui tem, o Maduro sendo recebido na China do ano passado pelo presidente Xi Jinping. Ele aqui passando a revista às tropas da China. Na véspera da eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro convocou embaixadores estrangeiros e convidados internacionais para um evento na base militar da Carlota. Na primeira fila estavam sentados, entre outros, os embaixadores da Rússia e China do país, Sergei Melik Bagdasarov e Lan Yu, respectivamente. Imagens dos canais de TV locais mostram Maduro cumprimentando os dois com grande efusividade. Bem mais no fundo, quase despercebidos, estavam os representantes de países da região, como Brasil e Colômbia, atualmente à frente da única iniciativa da comunidade internacional para tentar mediar uma negociação entre o Palácio Miraflores e a oposição após a contestação dos resultados eleitorais. Aqui ela se refere à comunidade internacional. Só que essa comunidade internacional, praticamente, para o Globo, para a jornalista, é só os Estados Unidos e a Europa. E, claro que estão excluídas todo o potencial da Rússia, da China, da Turquia, que é outro grande aliado de Maduro, do Irã, etc. A cena reflete a forte guinada da Venezuela em sua política externa desde 2018, quando passou a ser alvo de quase 1.000 sanções dos Estados Unidos, Canadá e vários países europeus após a primeira reeleição não reconhecida de Maduro, que foi em 2018. Parceiros que já existiam desde a presidência Hugo Chávez se tornaram uma base essencial para a sobrevivência de Maduro. Enquanto Rússia, China, Turquia e Irã ampliaram sua influência no país, o Brasil, entre outros vizinhos, optaram pela estratégia de isolamento juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia. Isso no passado, ou seja, anterior à ascensão do terceiro governo de Lula, que foi em 2023. Foi a época do chamado Grupo de Lima, que exerceu forte pressão contra Maduro, liderado, entre outros países, pelo Brasil, governado por Michel Temer e, posteriormente, Jair Bolsonaro. A estratégia impulsionada pelo governo do ex-presidente e agora candidato presidencial republicano Donald Trump fracassou, diz a jornalista Janaína Figueiredo. Relações reatadas. Com a volta de Lula ao Brasil ao poder, o Brasil reatou as relações bilaterais no início de 23, mas nada voltou a ser como antes. Hoje, respaldada pelos países que ajudaram a driblar sanções, reabastecer os supermercados venezuelanos, conseguir investimentos para os setores de petróleo, gás e energia elétrica, treinar militares, fortalecer sistemas de segurança internos, extrair ouro em jazidas locais e vendê-lo no exterior, entre outros tipos de parceria econômica e militar. Maduro indica avaliar ter boa margem de manobra para recrudescer a repressão interna, mesmo sob contestação de parte da comunidade internacional. Agora ela falou o termo exato, que é parte da comunidade internacional. A comunidade internacional deixou de ser apenas ali um ondinho dos Estados Unidos e da Europa, porque o restante da população ficou muito forte,
depois da ascensão tecnológica, militar, política e financeira da China e da própria Rússia, para não falar da Índia, não é? Da Turquia, do Irã e outros países, não é? Considerados potências emergentes. Apesar do novo apoio, o eixo da política externa de Caracas está sob controle de Pequim e Moscou, para os quais a Venezuela interessa por sua localização geográfica na América Latina, em uma estratégia de longo prazo alimentada pela rivalidade e disputa de poder com os Estados Unidos. Outras parcerias. Irã e Turquia também são relevantes. Segundo os analistas, além da parceria política, Teherã e Caracas têm uma aliança de ajuda mútua, em que compartilham táticas para driblar bloqueios externos, já que os dois enfrentam sanções econômicas. A extração e venda de ouro venezuelano com a ajuda da Turquia, como tantas outras operações comerciais feitas com sócios estrangeiros, funciona de uma maneira informal e obscura, afirma Ponte, que é uma das fontes ouvidas pela jornalista. Em plena campanha, Maduro selou acordos com Ankara, capital da Turquia, para a exploração do ouro no arco mineiro do Orinoco. Finalmente, ela diz, não é, falando sobre o desafio ao isolamento. Enquanto crescem as parcerias fora da América Latina, os apoios incondicionais da região se resumem a Cuba, Bolívia, Honduras e Nicarágua, com o primeiro sendo o único presente na Venezuela desde os anos Chaves. Maduro foi escolhido como sucessor do líder bolivariano com o aval de Cuba, peça-chave no esquema de segurança interna, controle e perseguição de opositores na Venezuela. E há informações de que Havana também tem peso em discussões políticas domésticas. Mas com uma aliança anti-Ocidente cada vez mais estreita, Maduro dá cada vez mais sinais de não temer o isolamento regional.